a gente vai dar início agora à nossa segunda aula sobre o pensamento do Marx, aqui na disciplina de Teoria Sociológica Clássica, do programa de pós-graduação em Sociologia. Eu vou seguir, então, com alguns comentários do que a gente fez, do debate que nós fizemos na semana passada, em torno do livro A Ideologia Alemã, e já vou entrar na crítica da filosofia do direito do Hegel e nos manuscritos econômicos filosóficos, tá bom, gente? Ok, vamos lá. Alguns elementos sobre a questão da base da ideologia no capitalismo, que foi um assunto que estava também no texto da semana passada e que a gente não tratou muito, e que eu achei que valeria a pena a gente retomar aqui um pouquinho, pelo menos de forma introdutória, tá certo? Bem, para Marx, o pensamento predominante no capitalismo é ideológico, ou seja, apresenta a realidade apenas em sua aparência e esconde as contradições de sua lógica fundamental de exploração. Né? Então, o exemplo que eu disse na aula passada, por exemplo, né? no meio de produção, por exemplo, aparentemente a relação entre o capitalista e o trabalhador é uma relação de cooperação. E o Marx vai mostrar que não, essa relação não é de cooperação, mas ela é de exploração. Né? Um dos elementos que possibilita essa visão, né, deturpada é essa base ideológica presente nas formas, enfim, ideológicas da superestrutura. Né? Nesse sentido, as ideias dominantes, né, são idealizadas e invertem a realidade. Né? Ou seja, as ideias fundamentadas pela burguesia, né, elas invertem a realidade, apresentando-se de uma forma muitas vezes ofuscada. Então, por que parece que é uma relação de cooperação, a relação na produção? Né? Porque ela esconde o mais valor, a mais-valia. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ao longo do curso. Né? Então, essa base ideológica que predomina na sociedade, nas formas políticas, religiosas, éticas, morais, culturais, elas ofuscam a realidade, elas não apresentam a realidade do ponto de vista total, global. Assim como Marx tenta mostrar a partir do ponto de vista do trabalhador, do ponto de vista do proletariado. Né? Então, na ideologia alemã, na minha versão, lá na página 72, o Marx fala, né? As ideias dominantes, eu acho ótima essa frase, né? As ideias dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. As relações materiais dominantes concebidas como ideias. Portanto, a expressão das relações que tornam uma classe a classe dominante. Portanto, a ideia de sua dominação. Né? Então, é uma passagem significativa no sentido de dizer, olha, a interpretação da realidade apresentada do ponto de vista da classe burguesa, da classe capitalista, ela não mostra a realidade como um todo. Para a gente entender a realidade como um todo, nós temos que estar aqui, ó. A gente tem que ver do ponto de vista do proletariado e assim se libertar dessas ideias ideológicas. Aqui, às vezes, entra uma confusão, porque daí a gente vai pegar, enfim, as versões, né? Então, por exemplo, o Jacob Gorender, ele vai falar que... porque, assim, essa questão da infraestrutura, da superestrutura, é uma maneira, uma possibilidade de pensar o contexto da obra do Marx, né? Mas quando o Marx, por exemplo, trata dessa questão da ideologia, às vezes uma interpretação que aparece é que, enfim, o que está na superestrutura não dialoga com a infraestrutura. Não é bem assim, não é? Tanto é que a gente vai conversar um pouquinho hoje, mostrando como, por exemplo, a religião, e quem é meu aluno também na disciplina de religião, a gente falou isso na semana passada, né? Como as formas religiosas são formas que têm um duplo sentido, né? Predominantemente no capitalismo de legitimação da estrutura, mas o Marx aponta também, por exemplo, a religião como um elemento de contestação da estrutura. Né? Então, o que predomina em relação do pensamento são essas formas ideológicas do âmbito da burguesia que ofusca a realidade. Mas não significa dizer, como, por exemplo, o Jacob Gorender pensa, que a superestrutura é só as formas ideológicas. Né? Ela representa também, do meu ponto de vista, a dimensão do mercado. Né? Num contexto onde, no âmbito do mercado, todos nós somos livres e iguais. Né? Então é um elemento que vai, assim, a superestrutura vai para além das formas ideológicas, mas é onde de fato as formas ideológicas estão contidas, né? Nesse esquema de interpretação da obra do Marx.
ok? O que possibilita o predomínio da ideologia foi a separação entre produção e comércio no crescimento da cidade e diminuição do campo. Né? Se antes, aqui na verdade, estou resumindo bem, mas é esse processo histórico que o Marx analisa muito bem, de gestação dentro do feudalismo, dentro do modo de produção feudal, né, dentro do feudalismo, de outro modo de produção que não é o feudal, né, que não é mais a base na terra, apesar da terra também, da renda da terra também se transformar num capital, né, mas que é a produção de lógica da produção do valor, né, o valor capital predominantemente. Né. Se antes era o produtor que estabelecia relações de troca de seus produtos, ou seja, havia essa relação, né, que a gente vê também muito próxima na lógica do trabalho manufatureiro, familiar, né, artesanal, né. No capitalismo, ele deixa de ser dono do que produz e não participa da comercialização do mesmo, ou seja, há essa alienação. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse termo aí, né? Inclusive nesse debate contemporâneo que tem no Brasil da tradução do termo alienação. Então, o Zé Paulo Neto, por exemplo, ele vai dizer, olha, em algumas passagens a mesma palavra tem no português um outro termo, um sentido diferenciado, né? Não é alienação em tudo, em alguns momentos não é alienação quando traduz, e sim estranhamento, mas é a mesma palavra em alemão. Né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso também hoje. Né? Então, a questão é que há uma separação, né, completa de quem produz, né, e de quem se beneficia desse produto. Isso é um fato. Quando vocês forem ler para as próximas semanas o capítulo 1 do Capital e Mercadoria, isso vai ficar muito evidente. Né? Essa realidade, ela desfoca a atividade real dos agentes sociais, dificultando que os mesmos compreendam as reais condições de suas existências. Então, isso também possibilita que as formas de pensamento da burguesia, que o Marx está chamando aqui de formas ideológicas, que ofuscam a realidade, que muitas vezes invertem a realidade. Então, eu volto de novo ao exemplo que para mim é o fundamental. Né? Por que inverte a realidade? Porque uma relação que seria de exploração vira de cooperação. Né? E às vezes, olha, eu vou ser sincero para vocês, quando eu passo o texto lá da mercadoria para alunos de fora das ciências sociais lerem, eles têm dificuldade de entender ali a localização da lógica da exploração. É difícil entender essa presença do mais-valor no processo de relação no sistema produtivo capitalista. Não é algo simples, por isso que a obra desse autor ela é importante para nós, porque ele também desvenda, ele desnuda, não é? Ele desencaixa essa estrutura que se apresenta de forma encaixadinha para nós, né? Apontando as suas contradições. Né? Mas essas contradições não são nítidas, porque essas formas ideológicas elas perduram, elas persistem até hoje. Né? Então, por exemplo, vocês devem ter lido aí a introdução da crítica, né? Onde o Marx vai falar da religião. Né? Como que, por exemplo, no mundo contemporâneo, a religião, principalmente no caso brasileiro aqui, nosso contexto, né? Que predomina um cristianismo pentecostalizado, né? Seja de cunho católico, carismático, evangélico, pentecostal, como predomina na lógica de funcionamento dessas igrejas um padrão capitalista de dominação, inclusive na estruturação das próprias instituições. Não é? O Marx, para evitar, né, para superar essa lógica ideológica, e daí esse tema da ideologia eu quero debater muito com vocês, porque há uma diferenciação no campo do marxismo, da interpretação de ideologia. Em Marx, ideologia aparece de fato como esse ofuscamento da realidade. Né? Em outros autores, como Gramsci, por exemplo, vai aparecer muito com a ideia de visão de mundo. Não que não seja visão de mundo, mas o Marx enfatiza muito esse elemento negativo do conceito, não é? Que é esse ofuscamento, enfim, essa lógica de apresentar apenas os aspectos da realidade e não a sua realidade, não a realidade como um todo. Então, assim, essas formas ideológicas, elas têm essa função. A parte boa de estar em casa é que o café está quentinho, feito na hora, é uma delícia. Né? Marx descreve na ótica do proletariado. Daí por quê? Ele tem um argumento também. Não é porque ele, enfim, eu gostei do proletariado. É uma estratégia cognitiva, uma estratégia científica racionalizada, né? Metodológica, né? Que ajuda a entender o materialismo histórico e dialético. Né?
Então, por que, que ele escreve na ótica do proletariado? Porque na lógica marxiana, diferente de Durkheim e Weber, que nós vamos ver logo em seguida, ele não está prezando por uma ideia de neutralidade, para dizer que isso legitima a ciência, a sociologia. Primeiro que ele não está trabalhando no campo da academia. Depois a gente vai conversar sobre isso quando a gente entrar no Durkheim. Mas também, por conta dessa estratégia metodológica dele, está muito evidente a perspectiva da praxis. E a gente trabalhou isso na aula passada, né? A praxis enquanto atividade humana sensível. O que significa isso, né? O que significa essa compreensão do indivíduo atuando na realidade, transformando a realidade, sendo transformado por ela, né? Na concepção do Marx, né, a praxis é a única possibilidade de demonstração da verdade. Aqui tem um determinismo na obra, né? Não tanto quanto a gente vê no Durkheim, mas tem um elemento ali. Ele vai dizer, olha, esse é um ponto fundamental. Você quer entender o todo? Você vai ter que ver do ponto de vista da praxis, né? A ótica da classe dominante limita a apreensão da realidade, pois a sociedade burguesa é fundada na exploração e opressão, e os mesmos criam mecanismos que ocultam essa situação, não é? Mecanismos esses, gente, que vão se institucionalizar, né? A praxis é o pensamento ligado à ação, né? Então aí de novo voltamos àquele debate lá com Hegel, com a esquerda hegeliana, né? Não é um sujeito genérico que o Marx está pensando, né? É um ser social inserido num contexto social determinado, agindo e pensando nesse contexto e organizado, né? Mais ou menos em forma de classe, de grupos sociais, né? Mesmo que ele não tenha consciência dessa classe. Então é uma lógica de classe, nós vamos debater isso na próxima aula, é uma lógica de classe diferente dessa perspectiva apenas estatística, né? Ou da própria lógica weberiana de dimensões que vão compondo uma classe, né? Na perspectiva marxiana é diferente, né? A classe é pensada a partir do local no qual o indivíduo participa da produção e da forma com a qual enfim, ele recebe o valor, né? Então a burguesia, ela é dona do sistema de produção, dos meios de produção, do sistema, né? Porque a gente vira mercadoria, né? E ela beneficia do lucro, do juro, da renda da terra. O trabalhador, qual é o valor que ele recebe? É o valor salário. Então, né, o lucro, os juros e a renda da terra é um valor acrescido, né? O salário é um valor decrescido, né? Mas daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Não na aula de hoje exatamente, mas é que tem muita coisa. Por isso que os textos me ajudam nesse negócio aqui da tela com a tela, porque eu não estou olhando para a cara de vocês e eu não estou sabendo a reação. Na sala de aula é mais fácil, né? A gente acostuma que é mais fácil, mas eu fico mais mais a minha praia, né? Essa coisa do olhar para um. Na verdade, eu fico olhando, sabe para o quê? Eu fico olhando para uma luzinha verde que é do lado da minha câmera aqui, né? E daí assim, eu fico até meio fascinado por essa luzinha verde, até sonho com essa luzinha verde. Mas, enfim, né, a praxis é o pensamento ligado à ação. Marx concebe a vida social, né, como atividade prática. Então, o texto me ajuda a concentrar, porque é difícil também manter a concentração. Né? E daí, abre aspas, ali na ideologia alemã, na minha versão, página 44. Os homens desenvolvem a consciência no interior do desenvolvimento histórico real. Né? É muito interessante. Tem algumas frases, algumas passagens, algumas ideias presentes ali na ideologia alemã que são muito interessantes e geniais para a gente entender depois a obra madura do Marx, que é o Capital, né? E nós somos privilegiados, né, gente? Porque eu, quando fui fazer faculdade, eu já tinha em mãos, né, esses textos aqui que nós estamos lendo, ideologia, os manuscritos, né? A crítica da filosofia do direito de Hegel. O pessoal lá atrás, lá nos anos 10, 20, não tinha muito isso não, né? E daí a gente teve essa oportunidade de ter isso já traduzido, aliás. O meu professor falava para mim, olha, quando eu fiz nos anos 60 faculdade, eu tinha que ler os manuscritos em outra língua, porque eu não tinha ainda no português, né? Então nós temos tudo traduzido, boas traduções, traduções atuais, várias traduções. Se você quiser, você vai lá, você pega na internet traduções em português de Portugal, né? Lê no espanhol, acho que alguém colocou aqui que eu vi no chat, né? Eu estou lendo em espanhol, é muito legal, né? Então, a nossa geração tem esse material já à disposição. Né? Seguindo aqui, né? Não interessa a burguesia
revelar seus instrumentos de exploração, opressão e reprodução. Não é? Na lógica dominante, os processos são ofuscados e aparecem na forma de coisa. Aqui é um pouco a minha crítica durkheimiana. Eu não quero entrar nisso, porque a hora que eu for apresentar o Durkheim, eu tenho que também passar uma visão mais completa do Durkheim, né? Pelo menos eu tenho que ser, enfim, o advogado do Durkheim, como estou sendo do Marx aqui, você do Weber também, para vocês, enfim, o papel de vocês é questionarem os autores, né? Mas eu tento trazer aqui a obra, né? Tentando, né, oferecer a obra do ponto de vista do próprio autor. Mas é como coisa, né? Tudo vira coisa por quê? Porque vira mercadoria, a gente vira mercadoria. O nosso corpo, em forma de força de trabalho, é mercadoria comprada pelo capitalista, né? Por exemplo, Marx concebe o capital como uma relação social de exploração de uma classe sobre a outra. Né? No entanto, o capital, em sua aparência, é visto como dinheiro. Não é isso? Né? Quando a gente fala em capital, a gente lembra dinheiro, né? Money, cash. Né? Essa visão aparente, né, do que é o capital. Mas o capital é também um valor, né? Um valor que se valoriza permanentemente, um valor valorizado, né, do ponto de vista econômico, estritamente. Do ponto de vista mais social, sociológico, é de fato uma relação social. Por quê? Porque o capital surge nesse processo, né, nessa relação social estabelecida na produção. Né? E na produção, como eu já tenho enfatizado muito, o Marx vai mostrar, olha, não tem cooperação aí. Não tem cooperação. Né? Tem exploração. Por quê? Porque, enfim, uma classe vai receber mais e a outra classe vai receber menos. Por que recebe menos? Recebe menos do que investiu na sua força de trabalho. A sua força de trabalho é sempre vendida num valor a menos do que ela, de fato, utilizou, do que, de fato, o capitalista se apropriou. Né? Mas fiquem tranquilas e tranquilos que nós vamos discutir isso na hora do Capital, na aula lá do Capital. O capitalismo, ele projeta um mundo aparente, estabelecido no âmbito do mercado. Por isso que eu tenho insistido, e eu faço esse diálogo com o Jacob Gorender, que é um dos autores brasileiros que eu não só respeito, mas respeito muito, né? Porque o Jacob, além de ter produzido uma obra fantástica, a biografia do Jacob, só de falar, me deixa sensibilizado. Né? Tudo que ele passou com relação à ditadura militar. Aliás, a gente debate muito pouco isso, né, na academia. Quantos intelectuais e pesquisadores desse período aí dos anos 70, né, 60, 70, sofreram na mão do Estado repressor? E o Jacó foi um desses que viveu aí na clandestinidade, que produziu grande parte do seu material, da sua pesquisa, escondido. Imagina, se hoje é difícil a gente fazer nosso mestrado e doutorado, né, claro, as condições econômicas também dificultam demais, não estou comparando, mas imagina você estar ferrado e fugindo, né, e fugido. E eu trago muito a esse tema hoje porque a gente tem que valorizar muito, mesmo que seja limitada a nossa democracia, a gente tem que valorizar muito ela e tentar, enfim, melhorá-la, né, e não piorá-la como, enfim, nós estamos vivenciando no atual contexto. Mas, enfim, né. Então, no âmbito do mercado. Por que no âmbito do mercado? Por isso que daí eu volto, a discussão minha com o Jacó é essa. A superestrutura não são só as formas ideológicas, mas são as formas ideológicas que se apresentam de forma explícita no âmbito do mercado. Né? Por quê? Na dimensão do mercado há a presença do indivíduo. Essa é uma coisa importante. Né? Então, na produção fica explícito que tem classe. Né? Tem quem é dono e quem só tem força de trabalho. Né? O Fernando está dizendo aqui que hoje é dia da democracia, que ótimo. Às vezes eu consigo ver, mas é que eu não fico olhando muito aqui, senão eu me perco totalmente. Então eu foco na luzinha verde aqui, gente. Eu vou ter problema no final, viu? Vou ter que ir para um psiquiatra no final por conta dessa luz verde. Mas enfim. Então, ó, primeiro, né? Na dimensão do mercado há a presença do indivíduo. Na produção fica mais nítido a presença da classe, né? De pessoas livres que, por exemplo, compram por iniciativa própria, e de pessoas iguais que estabelecem trocas por equivalentes. Esse é o mercado, né? Então você compra, né? Somos iguais, todo mundo tem o direito de comprar, né? E a gente faz a troca lá do dinheiro que nós temos por equivalentes, né? Então a burguesia tenta nos enganar dessa maneira, né? Agora, né, na atual conjuntura que a gente está vivendo de aumento dos preços da comida, né, isso fica mais explícito. Né?
Essa é a dimensão da superestrutura, no qual surgem as formas ideológicas, espaço no qual é criado o pensamento dominante. Então, por que, que nós somos livres iguais? Porque nós nos apresentamos no âmbito fora da produção, nessa dimensão da superestrutura, como indivíduos livres iguais. Né? A grande questão é que nessa dimensão não se explicita, evidentemente que para nós que pensamos, né, esse tema, mas não se explicita de forma geral, para a população em geral, as desigualdades que são latentes na lógica da produção. Em contrapartida, na dimensão da infraestrutura, se dão as relações de produção. É o local do processo produtivo, onde há a presença das classes sociais. Nessa dimensão, as pessoas não são iguais, pois ocupam lugares e funções diferentes. Elas também não são livres, pois necessitam vender a sua força de trabalho, que é sua única forma, né, sua única fonte de renda. Trata-se, portanto, de pessoas dependentes. Então, na superestrutura, isso fica mais evidente. E daí aqui, gente, eu, como advogado do Marx, né, e vou tentar fazer isso também com os outros autores, eu tenho que fazer uma defesa do Marx. Quando você tem autores e intérpretes do Marx, vão falar o Marx é economicista, porque predominou na interpretação da obra do Marx, principalmente lá em O Capital, eu não concordo, mas enfim, né, lá em O Capital, a dimensão econômica, o Marx é um determinista econômico. O que na verdade Marx fez foi o seguinte, né? Quando ele vai olhar aqui do ponto de vista do proletariado, quando ele define a noção de praxis, e quando ele vê que há uma estrutura, né, enterrada pela classe dominante, ofuscada pela classe dominante, que faz parte de toda essa dimensão da sociedade, que é esse sistema produtivo capitalista, e ele percebe que ele não está sendo desenvolvido do ponto de vista da interpretação científica, racional, o esforço dele é mostrar, né, como essa dimensão da infraestrutura também compõe, né, junto com a superestrutura, a totalidade desse sistema societário no qual nós estamos inseridos e inseridas. Entende? Não é? Então vão falar, o Marx é determinista. Não, o Marx ele faz um esforço que Adam Smith, David Ricardo, JBC, entre outros, né, não fizeram do ponto de vista, né, de mostrar as desigualdades sociais presentes no contexto do capitalismo. Não que esses autores da economia política inglesa não pensem o tema da desigualdade, né, mas não é a principal preocupação. E daí vem o Marx e ele, enfim, ele vai desenvolver isso. Mas não significa que ele não está preocupado com os elementos da superestrutura. Tanto é que na minha interpretação, né, a ideia aqui é a interpretação, porque vai ter autores que vão pensar um pouco diferente. Não posso deixar de contar isso para vocês, né? Mas vocês já sabem, aliás. Né? É por isso que a gente fala em marxismos. Mas na minha interpretação, a dialética ela é fundamental para entender a relação entre a infraestrutura e a superestrutura. E a relação ela é dialética, ou seja, dialógica, dialogal. Há uma comunicação, né, complexa de múltiplos fatores entre essas duas dimensões. Então não é uma coisa determinando a outra. Não é a superestrutura determinando a infraestrutura, e nem a infraestrutura determinando a superestrutura, mas é uma relação de múltipla influência multifatorial entre essas duas dimensões. Não é? E isso possibilita, por exemplo, que formas ideológicas, não é, sejam, enfim, ressignificadas a depender dos contextos sociais. Mas o que predomina nas formas ideológicas é essa perspectiva de ofuscamento da realidade. Né? Então, no texto, de novo, volta ao texto aqui de hoje, a introdução da crítica da filosofia do direito de Hegel. Quando ele vai debater a religião, ele vai mostrar esse duplo caráter do fenômeno religioso. Né? Como predominantemente, inclusive na época dele, ele era muito ácido as críticas que ele fazia à religião. Né? Ou seja, o que predomina é uma religião, é uma forma ideológica religiosa que ofusca a realidade, que esconde a totalidade da realidade, mas ele não deixa de considerar a possibilidade das formas religiosas também se apresentarem como elemento de contestação da realidade. Tá certo? Bem, seguindo um pouco mais aqui, se vocês quiserem, depois eu falo um pouco sobre o Estado, eu queria entrar, na verdade, agora, nessa questão da propriedade privada. Depois, se der tempo, eu volto no tema do Estado.
Mas o Estado, enfim, resumindo, é aquilo que nós falamos já no começo do curso. O Estado como uma instituição a serviço da burguesia. Isso ele vai destacar muito, né, nos manuscritos. Né? Não, desculpa, na crítica da filosofia do direito de Hegel. Né? Bem, eu vou entrar aqui nessa questão da propriedade privada, porque o tema da propriedade privada é importante para entender essa construção que o Marx vai fazendo nesses textos, e é importante passar por eles. Quando eu já pensei esse curso de diversas maneiras. Para ser sincero para vocês, eu já tinha pedido para o programa me tirar, eu fiquei um tempo afastado, mas eu ofereço a disciplina desde 2010, eu já falei que eu quero agora falar um pouco dos contemporâneos, e ninguém quer falar do Marx, do Durkheim e do Weber, e acaba sobrando para mim, né? Mas eu já tinha ficado uns 3 anos sem oferecer essa disciplina, mas eu ofereci ela já umas 5 vezes. E, na verdade, cada vez que eu vou oferecer, eu olho para a cara da turma, assim, dou aquela olhada e falo, como que será que eu vou montar como que eu vou, né, qual vai ser a estratégia, né? E, na verdade, eu tenho consolidado a possibilidade de falar desses 3 livros e depois entrar no Capital, porque eu poderia dar um curso inteiro só sobre o Capital. E seria completo, enfim, mas é que tem várias coisas nesses 3 livros, em outros também, né, gente? Mas nesses 3 que eu separei, que são importantes depois para entender o Capital, porque são coisas que ele vai desenvolvendo e que na hora que a gente vai ler o Capital depois de ler esses textos, a minha impressão é que fica mais... a gente tem uma chave de entrada melhor. Né? Isso porque eu estou concebendo a obra do Marx nessa perspectiva desenvolvimental, né? Histórico-desenvolvimental. Né? Ou seja, não tem para mim uma separação do jovem Marx, do velho Marx. O que tem é a produção de um conhecimento sobre o sistema capitalista e ele vai amadurecendo esse método. É assim que eu vejo. Eu falo que é assim que eu vejo porque, por mais que eu tente trazer aqui o autor pelo autor, é o autor pelo Flávio, né? E o Flávio tem influências. Do tempo que eu li, de quando eu li, de quantas vezes eu li, de com quem eu conversei, o que eu li para além, né, do Marx, né? Tudo isso inevitavelmente me influencia, né? A minha origem, né? Enfim, os meus gostos, não tem jeito, né? E é por isso que eu sempre falo, né? Que é importantíssimo que vocês se posicionem. E é por isso que eu fico tão, enfim, injuriado em dar essa aula remota, porque enfim, para mim a aula é dialogal, né? Mas se a gente fizer isso aqui, nós vamos enlouquecer. Né? Essa bolinha verde vai acabar com a gente. Né? Bem, vamos lá. Marx é o principal crítico do primado da propriedade privada como elemento orientador do conjunto das relações humanas. Só voltando nesse parênteses aí, como eu falei para vocês, eu sou um crítico do ensino remoto. Eu acho que o ensino remoto enfim, ele tem uma série de problemas. Um deles, para nós que somos pensadores sociais, é que a gente precisa se encontrar, na verdade, estar junto, para debater, para dialogar, principalmente na pós-graduação. Né? Vocês não estão aqui fazendo uma leitura inicial do Marx, vocês estão aqui fazendo uma leitura avançada. Né? Vocês já conhecem o Marx. Então, o que eu tenho que oferecer tem que ser de profundidade. Né? E isso exige, né, o tete-a-tete, o face-to-face. Né? Mas, enfim, Marx é o principal crítico do primado da propriedade privada como elemento orientador do conjunto das relações humanas. A parte boa, né, voltando ao parênteses, é que eu, enfim, aproveitei a quarentena para escrever, para sistematizar de forma escrita as minhas aulas. Né? Então, né, fui mandando ver. Né? Trabalha o que ele chama de prisma da contradição, isto é, a contradição interna da propriedade privada que se desdobra no processo de estranhamento. Daí eu vou colocar aqui, na verdade, a alienação do trabalho. Porque aqui esse é o debate. As traduções atuais, por exemplo, a tradução da Boitempo, ela vai trazer esse diferencial. Eu não lembro se é o Zé Paulo Neto. Deixa eu ver aqui. Se é o Zé Paulo Neto aqui, é o... Não, é o Ranieri, o Jesus. Não é o Cristo, é o Jesus Ranieri, né? É o Jesus Ranieri que vai fazer esse diálogo da tradução, né, que é direto do alemão. Essa palavra alienação no português, a depender do contexto da obra do Marx, você pega as traduções antigas, alienação e pronto. Você vai pegar algumas traduções recentes, principalmente da Boitempo, e você vai ver que em alguns momentos não é alienação, é estranhamento que está traduzido, mas é basicamente o mesmo termo em alemão. Mas o contexto é diferenciado, e daí o Jesus está defendendo essa tese
Então eu trago, mas eu trago para vocês pensarem junto comigo. De toda forma, enfim, né? A gente está falando dessa lógica onde o trabalhador não é mais aquele trabalhador artesanal que ele produz, né? Ele faz o seu produto de forma completa e ele, enfim, ele mesmo se beneficia desse produto. Na lógica do sistema de produção capitalista, nós somos separados nessa produção. E agora, né, na linha de montagem a partir do Fordismo, Taylorismo, Toyotismo e coisas que vocês conhecem melhor que eu, né? A gente está, inclusive, departamentalizado, né? A gente não constrói um produto inteiro, né? Então, é isso que ele está chamando de alienação. A gente pode chamar de alienação, ensinamento. Importante é entender o significado, né? Que é esse distanciamento intelectual do trabalho, né? O trabalho na sociedade capitalista leva à alienação... Pois não. Interrompendo aqui um pouquinho, Ah. você está falando do primeiro texto, é isso? Então, o texto que eu estou escrevendo, na verdade, eu faço uma abordagem geral, às vezes eu entro, às vezes eu saio do texto. Mas é que eu fiz de uma maneira que é no sentido de vocês irem amadurecendo as leituras que vocês estão fazendo. Então, sim, nesse momento específico, eu estou dentro dos manuscritos. Ah, sensacional. Mas até agora há pouco eu estava dentro da ideologia. Então eu vou entrando e vou saindo, assim, porque eu acho que tem coisas que a gente vai amarrando. Mas pode falar. Não, era mais ou menos para entender mesmo em que ponto que você estava. Tá porque na introdução à crítica também rola uma pegada meio de alienação com ideologia, né? Isso, exatamente. Vocês vão trazer isso, não vão? Eu não sei se isso... Eu não cheguei a conversar muito com o Fábio, né? Mas acredito que vai rolar. Ótimo. Boa. Ô, Matheus, eu li os manuscritos. Você leu o manuscrito? Eu li a crítica. Então, ótimo, né? Que bom que vocês se dividiram bem, assim. Foi um trabalho fantástico. Bom que a gente nem combinou, tá vendo? É isso, né? Espírito Santo tomando conta de vocês, né? Nessa análise marxiana, não é isso? Brincadeira, tá, meninos? Não levem a mal. Vamos lá. Espírito Santo do Marx. O espírito de Engels, né? De Rosa, Luxemburgo, Santa Rosa de Luxemburgo. Vamos lá, né? O trabalho na sociedade capitalista leva à alienação dos seres humanos. Aqui, ó, vamos lá. Para Marx, né, daí abre aspas aqui. O operário se torna mais pobre quanto mais riqueza gera, né? Não é a essência dos manuscritos isso, gente? É a essência da obra, né? Pelo amor de Deus. Aí, Martin Claret, da próxima vez não vou aceitar não, hein? Texto da Martin Claret eu não gosto não. Mas enfim, não é preconceito não, é que a tradução é meio estranha. Mas tem problema, portanto que você leu. Nem que seja da Martin Claret. Mas vamos lá, né? Não é isso, gente. Ó, o operário se torna mais pobre quanto mais riqueza gera. É a essência depois do que ele vai desenvolver lá no Capital em torno da noção de mais-valia, né? O capitalismo é uma construção societal que retira do indivíduo o fruto da sua produção, havendo a coisificação do trabalho. O trabalho vira mercadoria. Portanto, nesse processo, há alienação, um estado marcado pela negatividade. E o estranhamento, que consiste na objeção socioeconômica à realização humana. Então aqui eu estou dialogando com Jesus, não o Cristo, Jesus Ranieri. Né? Nessa diferenciação. Mas seja alienação, seja estranhamento, é isso. Né? Não são duas coisas separadas. Né? São dois momentos concomitantes, ou mesmo, não dois momentos, mas o mesmo momento em duas perspectivas diferenciadas, que é, né, a negatividade, porque você, enfim, está produzindo algo que você é estranho a isso, e você não recebe exatamente o que você produziu, né? E também essa objeção socioeconômica da própria realização humana, nessa perspectiva do quanto mais riqueza você gera, mais pobre você fica. Esse elemento, ele é muito radical, porque ele, por exemplo, vai de encontro à ideologia que está muito presente hoje no campo da juventude. Nós que estudamos sociologia da juventude, a gente vê muito isso, que é a ideia do empreendedorismo.
E muitas vezes a ideia, a lógica do empreendedorismo, na sua acepção mais pura, vai dizer, enfim, você tem que ser patrão de você mesmo e você vai enriquecer. Né? Daí você vai para os dados reais, pega lá os dados do Sistema S. Não estou nem falando, enfim, dos sindicatos. Estou falando da própria indústria. E vai mostrar que, no caso brasileiro, por exemplo, a lógica de investir em negócios, micro, pequenos e médios negócios, a durabilidade, né, a manutenção, a presença da durabilidade desses negócios são muito pequenos, muito curtos. É só pegar, por exemplo, os restaurantes que abrem aqui em Goiânia. Quanto tempo eles duram? A média de 5 anos, segundo o Sistema S. E sabe que eu fiz as contas aqui com o que tem aqui em frente da minha casa e durou isso? Durou 4 anos e meio, fechou? Né? Pode ter sido uma coincidência. Mas além disso, né, o próprio trabalhador ali, né, com carteira assinada, que recebe 13º, que recebe direito de férias, que não sei o que tem tudo bonitinho, que está virando uma raridade, né, que tem direito à aposentadoria, até mesmo esse indivíduo, né, na lógica do trabalho assalariado, a tendência dele é de, enfim, né, gerar mais riqueza e se alienar essa riqueza. Essa riqueza, uma parte muito pequenininha vai para ele. Né? Ou seja, enfim, a lógica de enriquecimento, numa perspectiva de passar da classe proletária para a classe capitalista, ele é praticamente inexistente no sistema. O Marx vai mostrando isso. No máximo que você tem é a passagem, enfim, uma melhoria de vida. Né? Passar de uma classe mais popular para uma classe média, enfim. Né? Mas, de fato, a mudança dessa classe proletária para a classe burguesa ela é praticamente inexistente. Por isso tem esse elemento da negatividade e também dessa objeção à própria realização humana, no sentido das pessoas se emanciparem, né, socio e economicamente. O capitalismo, na acepção do Marx, e é por isso que, para mim, assim, a grande contribuição marxiana do Marx para a sociologia, para as ciências sociais em geral, é essa constatação de que ele, né, que ele nos traz, de que esse sistema societário que nós chamamos de capitalismo, do qual nós vivemos ainda hoje, né, ele é um sistema profundamente desumanizador. Né? Então, para o Marx, o capitalismo impossibilita a suplantação do estranhamento da alienação. Né? A gente não consegue superar isso. Né? O motivo é que essa sociedade foca na necessidade da reprodução privada, da apropriação do trabalho alheio. E é por isso que a gente fala, na lógica do Marx, que a essência do capital, para ele continuar existindo, é a concentração, acumulação e competição. São 3 dimensões de uma mesma estrutura, que é a estrutura, né, de produção do capital. Né? Acumulação, né, de capital é fundamental, não é? Na lógica privada. Né? E Marx defende uma sociedade focada na ideia da produção voltada para atender às necessidades dos indivíduos. Então, tem um elemento importante aqui. Né? Quando a gente pensa, o que o Marx está apresentando de alternativa? O Marx está dizendo o seguinte, olha, você tem um sistema de produção que foca na apropriação privada, na propriedade privada. E essa lógica da propriedade privada, ela hegemoniza todas as dimensões da vida, inclusive do ponto de vista do pensamento. O que nós precisamos é pensar um outro sistema que seja o contrário disso, né? Que ele vai chamar no texto de propriedade privada suprassumida, ou seja, da superação da propriedade privada. Se a propriedade não é privada, ela é pública, ela é coletiva. Então ela é o quê? Ela não é mais capitalista no sentido, né, da concentração privada, e sim comunista. Então a ideia de comunismo surge dessa perspectiva da supressão da propriedade privada. Né? Então, enfim, não me parece ser essa ideia que quando alguém chama, né, o fulano de comunista hoje aqui no Brasil, que ele esteja focado nisso. Né? Comunista! Enfim, pode até ser mesmo, né? A defesa da liberdade humana está na fundamentação lógica do autor. Ele argumenta que, apesar das esferas de existência humana aparecerem como dependentes da esfera de produção, os valores e as crenças dos indivíduos são oriundos da atividade do trabalho. Para ele, daí volta aquela frase da ideologia alemã, é o ser social que produz a consciência e não o seu contrário. Né? Em síntese, Marx
defende que a essência da propriedade privada é o trabalho, que por sua vez é a essência da riqueza. Bem, vamos lá. Se a essência da propriedade privada é o trabalho, que por sua vez é a essência da riqueza, tem um problema sério aí, é uma contradição fundamental. Porque o trabalho, enfim, né, o produto do trabalho, eu não fico com ele. Ele é apropriado, né, privadamente. E apresenta uma análise da oposição entre capital e trabalho, que consiste na oposição, contradição entre os sem propriedade versus os com propriedade. E, na verdade, é isso. Quais são as duas classes antagônicas? Aquelas que têm propriedade e aquelas que não têm propriedade. Né? Aquelas que são donas dos meios de produção, né? Dos meios de produção, e eu diria até do sistema produtivo, porque o sistema produtivo é composto também pela força de trabalho, que é comprado em forma de mercadoria. Então nós também entramos no bojo da propriedade do capitalista. Nós somos propriedade do capitalista. Né? Não somos escravos, né? Porque a lógica é do trabalho assalariado, mas nós não temos alternativa. Não é isso? Se a gente não vender a nossa força de trabalho, nós que somos sem propriedade, se a gente não vender a nossa força de trabalho, a gente não recebe. E se a gente não recebe, a gente não tem dinheiro. Se a gente não tem dinheiro, a gente não consome. E se a gente não consome, a gente é, enfim, né, deixado à margem da sociedade. Eu não vou usar aqui o termo excluído, porque na categoria marxiana esse termo não, apesar de ser um termo recorrente, enfim, está no campo das esquerdas, esse termo não funciona porque nós não somos excluídos do sistema, nós estamos à margem do sistema. Nós somos excluídos, na verdade, da apropriação do lucro, do juro e da renda da terra. Né? E a gente, enfim, recebe o salário, que é um valor diminuído. Né? Se o lucro é um valor acrescido, o salário é um valor diminuído. Né? Ele apresenta como alternativa uma sociedade sem propriedade privada. E ele dá o nome de comunismo. Né? Nos manuscritos que vocês leram, ele apresenta 4 elementos do comunismo. Eu não vou entrar nisso não, vocês devem ter lido. Não vai dar tempo agora, que eu já falei bastante. Né? Mas ele pensa o comunismo do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, né? E do ponto de vista comunitário. Vocês viram aí, se vocês quiserem, na volta eu posso falar disso. Mas é bem interessante essa caracterização, porque é uma caracterização que nos ajuda a entender a interpretação dele do capitalismo, tá bom? Não estou querendo doutrinar ninguém aqui, hein? Não estou querendo trazer ninguém para o campo do comunismo, não, hein? Seus comunistas. Então, um dos elementos que justificam a propriedade privada como elemento de desumanização dos indivíduos é apresentada no debate de Marx sobre o tema da carência. Gente, aliás, isso aqui é de chorar, né? Quando ele entra no tema da carência, né, é de chorar. Né? Por quê? Né? O tema da carência como elemento, inclusive, controlador dos seres humanos. Né? Depois, lá no Capital, quando ele vai falar das batatas lumpen também, pelo amor de Deus, né? Tem passagens da obra que são dolorosas, né? Doloridas. Né? O capitalismo produz um processo de condicionamento dos indivíduos com a promoção do desaparecimento das carências humanas vitais, né? E no lugar das carências humanas vitais, entram as necessidades, né? Opa, alguém aqui pediu para participar. Entram as necessidades aqui, artificiais, né? Com o processo de expansão dos produtos enquanto mercadoria. Artificiais aqui, entre aspas, né? Porque, na verdade, se você vai consumir, vira uma necessidade. Inclusive uma necessidade vital, quando você, enfim, não dá conta de usar uma calça da Hering e só consegue usar a calça daquela marca famosa lá. Até esqueci o nome. Né? Então, enfim, vira vital, né? Mas é uma necessidade artificial, porque, enfim, você precisa de uma roupa que te proteja do frio. Né? Então, não importa a marca, mas a marca passa a importar porque ela dá um status, né, para o seu contexto societário. Né? Ela ressignifica. Né? Diesel. Né? Então, enfim, você só consegue usar jeans da Diesel. Né? Mas, enfim, mas é artificial porque, enfim, qualquer coisa tamparia suas pernas. Né? Mas na relação contemporânea não é só isso que basta, mas são as dimensões também da própria sociabilidade, né, do espaço social no qual está inseridos os indivíduos. Com relação aos trabalhadores, proletários, as carências vitais são reproduzidas ao básico. Né? Desculpa, são reduzidas ao básico. Né? Em contrapartida, as carências artificiais passam a ser regidas pelo mercado de consumo e direcionadas para as classes mais abastadas. Né? Aliás, tem pesquisas no Brasil que mostram que, enfim,
grande parte, enfim, da lógica de consumo, em termos de valores, é das classes mais abastadas, apesar delas serem menores em quantidade, né? As consequências são a redução da carência, né, sem carência de atividade de fruição, com uma norma geral de uma vida mais escassa possível. Segundo Marx, o capitalismo faz do trabalhador um ser insensível e sem carências. As carências aparecem como luxo, né? Como, por exemplo, comer arroz na atual conjuntura do Brasil, né? Estou terminando, tá? Nesse processo, para a efetivação e manutenção do caráter privado da propriedade, a propriedade privada passa a concentrar a aptidão para o prazer e monopoliza a captação dos recursos alheios, né? O Marx diz que cada produto é uma isca com a qual se quer atrair para junto de si a essência do outro, o seu dinheiro. Isso está nos manuscritos lá no finalzinho, né, da leitura que eu passei para vocês, né? E faz uma crítica à economia política clássica, Adam Smith e Ricardo, principalmente, né? E David Ricardo, né? Os denunciando como uma carência de renúncia, né? Ao trabalhador é permitido ter tanto, né? Daí essa aqui é uma frase do Marx, né? Ao trabalhador é permitido ter tanto para que queira viver, só é permitido querer viver para ter, né? E com isso faz uma análise do tema do dinheiro no próprio capitalismo, né? Então, enfim, são essas as considerações que eu teria inicialmente para fazer. Teriam outras aqui, mas eu também não quero passar demais naquele tempo que a gente havia comprometido. Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente faz um intervalo e volta daqui uns 15 minutos.